Vamos retomar aqui nossa discussão sobre medidas provisórias, né, desta feita falando sobre o problema da reedição sucessiva de medidas provisórias pelo presidente da República. O que é que acontece? O texto original da Constituição estabeleceu que o prazo, né, de eficácia da medida provisória era de 30 dias. Então era o tempo dentro do qual cabia ao Congresso Nacional apreciar, né? E muitas vezes o Congresso não tinha tempo, o Congresso é soberbado de outras atribuições, com várias medidas provisórias simultâneas para apreciar, né? 30 dias é um tempo curto para o exercício de um debate parlamentar mínimo, né? E aí o presidente da República simplesmente passou a adotar a estratégia de, antes da medida provisória caducar, ou seja, antes de se completar lá os 30 dias, ele editava uma nova medida provisória com o mesmo teor da medida provisória anterior, e com um dispositivozinho ali no final dizendo que os efeitos da edição anterior permaneciam válidos, consolidava os efeitos das edições anteriores da medida provisória. E fazia isso mensalmente, sempre antes de ela perder a sua eficácia, né? E aí o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir saber se essa estratégia era constitucional ou não, se a Constituição permitia ou não essa reedição. Ela não tratava de forma expressa, então dependia aí da interpretação do Supremo. E após algum debate, o Supremo acabou firmando o entendimento pela possibilidade, sim, de reedição de medidas provisórias, e inclusive virou, né, uma súmula vinculante, a súmula vinculante 54, segundo a qual, né, a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a emenda constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição, né? Então ela continuava a valer desde a primeira edição da medida provisória. E foram várias, né? 20, 30, 50 edições da medida provisória, até que o Congresso Nacional viesse e deliberasse e transformasse em lei ou rejeitasse a medida provisória. Mas isso era um fenômeno muito comum antes da emenda constitucional 32, né? Com a emenda constitucional 32, como eu falei para vocês, foi meio que um freio de arrumação que o Congresso Nacional deu no presidente da República, né, no Instituto das Medidas Provisórias, a coisa agora ficou bem expressa. Está vedada a reedição de medida provisória que tenha sido rejeitada expressa ou tacitamente pelo Congresso Nacional dentro da mesma sessão legislativa, né? Lembrando, sessão legislativa é aquele período de um ano, né, em que o Congresso Nacional exerce as suas atribuições. Então, se o presidente edita a medida provisória no mês de março e ela é rejeitada, seja expressamente, seja por decurso de prazo, tacitamente, o presidente da República só poderia editar nova medida provisória com esse teor no ano seguinte, na sessão legislativa seguinte. E aí o que é que acontece? O que é que aconteceu com aquelas inúmeras medidas provisórias que estavam em vigor na data da aprovação da emenda constitucional 32? Elas poderiam ser reeditadas? Como é que se faz? Elas ainda não haviam sido apreciadas, mas estavam em vigor. Bem, a emenda constitucional 32, no seu artigo 2º, estabeleceu que essas medidas provisórias que estavam pendentes de apreciação pelo Congresso na data da aprovação da emenda constitucional, elas continuariam em vigor, né, sem prazo, até que o Congresso Nacional as apreciasse, fizesse uma deliberação, seja revogando explicitamente ou, né, rejeitando, né, até essa deliberação definitiva do Congresso Nacional, essas medidas provisórias ficariam em vigor. E é por isso, pessoal, que vocês vão encontrar aí nas pesquisas jurídicas que vocês vão fazer, né, medidas provisórias antigonas, com várias reedições que ainda estão em vigor, né? Há dezenas ainda de medidas provisórias que foram editadas antes da emenda constitucional 32 e que, por força da emenda constitucional 32, artigo 2º, continuam em vigor e sobre as quais o Congresso ainda não deliberou em definitivo. Então, elas continuam indefinidamente, né, até que haja essa manifestação expressa do Congresso Nacional. Coloquei aí no slide o link para quem tiver curiosidade de saber quais são essas medidas provisórias, algumas delas medidas provisórias bem importantes que continuam a vigorar já aí durante, né, quase 2 décadas, às vezes mais de 2 décadas, são bem antigas, né, mas porque, enfim, foram
tornadas definitivas pela emenda constitucional 32 até que o Congresso Nacional delibere sobre elas, né? Enquanto não houver deliberação, elas continuam valendo aí ad infinitum. Bem, dentro do procedimento da emenda constitucional 32, eu estou falando aqui já das mudanças, né? Mudou o prazo, mudou essa questão da reedição, né? E houve uma série de regras novas, né? O artigo 62, que era curtinho, se tornou um artigo bem extenso, com vários parágrafos, e é preciso que vocês tenham bastante atenção às regras ali estabelecidas, né? Uma delas é que a medida provisória ela se submete a uma análise prévia por comissão mista de deputados e senadores, que fica responsável por editar um parecer. Esse é o parágrafo 9º do artigo 62, estabelece a obrigatoriedade dessa comissão mista de deputados e senadores. Então, a primeira manifestação que vai ter é dessa comissão mista, né, que vai se pronunciar, inclusive sobre os pressupostos constitucionais. Lembre-se que eu falei para vocês que antes de apreciar o mérito da medida provisória, é obrigatório que o Congresso Nacional avalie a presença dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Então, essa comissão mista de deputados e senadores apresenta um parecer que vai nortear a apreciação da medida provisória pela Câmara e pelo Senado, né? Eu já adianto que a medida provisória ela inicia na Câmara dos Deputados a sua deliberação, uma vez aprovada pela Câmara, é que vai ao Senado, né? Natural, porque, lembre-se, os projetos de lei de iniciativa do presidente da República não começam exatamente na Câmara dos Deputados, né? Da mesma forma, as medidas provisórias começam na Câmara dos Deputados e tem o Senado como casa revisora. Mas antes disso tudo, né, precisa haver uma análise prévia por uma comissão mista de deputados e senadores. O interessante é que houve, né, logo depois da emenda constitucional 32, o Congresso Nacional aprovou em seu regimento interno uma regra que permitia que, em vez de ter a comissão mista, né, havia uma comissão mista, mas essa comissão mista delegava a emissão do parecer a um parlamentar, né? Então, um único parlamentar é que, no final das contas, iria apresentar esse parecer diretamente perante o plenário da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, não havia propriamente uma apreciação pela comissão mista de deputados e senadores. Um parlamentar dava conta, né, um deputado, e apresentava lá o parecer perante a Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional essa regra, essa delegação interna de competência da comissão mista para um único parlamentar, para um único deputado apresentar o parecer. Entendeu que era inconstitucional, né? E num primeiro momento chegou a declarar a inconstitucionalidade de uma lei porque não tinha seguido esse rito, porque não tinha sido apreciado pela comissão mista, né? Era a lei que criava, né, o Instituto de Biodiversidade, né, Chico Mendes, o ICMBio. Então o Supremo chegou a reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei, depois voltou atrás. Voltou atrás por quê? Porque descobriu, né, que assim como aquela lei que criou o ICMBio, né, havia outras 500 leis, mais de 500 leis, aprovadas sem o parecer da comissão mista, ou seja, com um parecer isolado do deputado apresentado diretamente perante o plenário da Câmara. E aí o Supremo, diante dessa constatação de que seria impossível sair declarando, né, a inconstitucionalidade de, né, 500 leis que estavam em vigor, achou por bem fazer uma modulação temporal. O que é uma modulação temporal? É reconhecer que os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade, né, no caso da resolução do Congresso Nacional que fez essa delegação interna a um relator, né, reconhecer, em vez de reconhecer que essa inconstitucionalidade retroagia desde a data em que ela foi produzida, lá nos idos de 2002, reconhecer que a inconstitucionalidade deveria valer apenas dali por diante, ou seja, dar efeito não retroativo, efeito ex nunc. Quando nós formos estudar controle de constitucionalidade, a gente vai ver as circunstâncias, né, que o Supremo Tribunal pode fazer essa chamada modulação temporal. Esse foi um caso, né? Seria assim impraticável reconhecer a inconstitucionalidade de tantas leis, por isso disse assim, ó, é inconstitucional essa resolução do Congresso, mas somente a partir de agora. O que foi produzido de acordo com ela, vamos deixar como está, senão o prejuízo ia ser muito grande,
mas a partir de agora é obrigatório que, em vez de delegar a um único deputado a feitura desse parecer, que haja efetiva apreciação por uma comissão mista de deputados e senadores, sob pena de burlar a regra do artigo 62, parágrafo 9º da Constituição. Como eu falei para vocês, nas medidas provisórias, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Produzido o parecer da comissão mista, a tramitação se inicia na Câmara dos Deputados, né, e a medida provisória traz embutida em si um regime de urgência. A gente já havia falado sobre a possibilidade de o presidente da República solicitar urgência na apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa. Na medida provisória, esse regime de urgência é íncito, da natureza do próprio Instituto. Então, a medida provisória, ela, se não for apreciada dentro de 45 dias, né, vamos lembrar que ela tem 60 mais 60 dias para tramitar, a partir do 45º dia de tramitação, se não tiver havido a sua deliberação pelo Congresso Nacional, ela produz o efeito de trancamento da pauta da Casa Legislativa onde esteja. Né? Em geral, a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados demora quase todos os 120 dias, né, para apreciar. Normalmente as medidas provisórias chegam no Senado já nos finalmente, até gerando críticas, né, dos senadores quanto a essa demora da Câmara dos Deputados, né, deixando pouca margem de discussão no Senado Federal. Isso, inclusive, há propostas de emenda constitucional para tentar definir direitinho a fixação de um prazo para a Câmara e um prazo para o Senado. Né? Mas hoje não, hoje é um prazo de 120 dias para as duas casas conjuntamente. Como se inicia na Câmara, a Câmara é que vai ditar esse ritmo inicial de aprovação. Né? O fato é que, a partir do 45º dia, se não for aprovado, começa a trancar a pauta da Câmara dos Deputados, né, da Casa Legislativa. Sendo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse trancamento de pauta, ou seja, a impossibilidade de deliberar outras matérias enquanto não votar a medida provisória, não se aplica às matérias, aos projetos de lei que versem sobre matérias que já não poderiam ser objeto de medida provisória. A gente vai ver ao final aqui dessa aula que tem um campo de matérias que não podem ser objeto de medida provisória. Então, se o projeto de lei versar sobre um daqueles temas, é possível que ele seja apreciado independentemente da pendência de uma medida provisória por mais de 45 dias. Em outras palavras, o trancamento da pauta não afeta as matérias objeto de temas, né, que são insuscetíveis de serem regulados por medidas provisórias. Okay? Outra coisa importante que vocês precisam saber: uma vez apresentada a medida provisória, uma vez editada a medida provisória e submetida ao Congresso, o presidente da República não tem a faculdade de pedir a retirada da medida provisória, de pedir a devolução da medida provisória. Né? Isso acontece com os projetos de lei. O presidente da República apresenta um projeto de lei na Câmara dos Deputados, ele pode pedir que a Câmara dos Deputados devolva o projeto de lei. Ele pode estancar a apreciação desse projeto de lei pedindo a devolução. Mas em relação à medida provisória, isso não é possível. E por que não é possível? Porque ela tem efeitos imediatos. Né? No momento em que a medida provisória é editada, ela já está produzindo efeitos. Então, como é que ficaria, né, isso de o presidente da República impedir a apreciação da medida provisória mediante a devolução? Né? Como é que ficariam esses efeitos? Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não pode o presidente da República solicitar a retirada, a devolução da MP. Né? E isso foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade 2984. E aí o que é que sobra ao presidente da República? Sobra a possibilidade de ele editar uma nova medida provisória, revogando a medida provisória anterior. Isso já aconteceu e isso aconteceu agora, né, no contexto da pandemia do coronavírus. Né, o presidente da República editou uma medida provisória e logo em seguida ele, arrependido de um determinado dispositivo, editou uma nova medida provisória revogando aquele artigo específico. Isso é possível de ser feito. Né? Como a nova medida provisória tem força de lei e tem força de lei de imediato, a revogação opera efeito imediato, então aquele dispositivo deixa de valer. Ok? Passei aqui, vamos lá. Né?
Esse slide mesmo, perfeito. Vamos lá. E aí, né? Você tem aí algumas alternativas que podem acontecer na apreciação da medida provisória pelo Congresso Nacional. A medida provisória, ela pode ser rejeitada expressamente, ela pode ser rejeitada tacitamente, né, pelo decurso de prazo. E ela pode ser aprovada sem modificações e pode ser aprovada com modificações, né? O projeto de conversão da lei pode trazer mudanças implementadas por emendas dos próprios deputados. É importante que essas emendas tenham pertinência com o tema tratado na medida provisória. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já reconheceu a impossibilidade de os parlamentares incluírem texto na medida provisória por meio de emendas, né, sobre questões que não são objeto ali da medida provisória, sobre questões que não tenham, por exemplo, relevância e urgência, né, o que a gente chama de emenda jabuti, descontextualizada, desconexa com a matéria ali tratada na medida provisória. Não pode, né? Mas o Congresso Nacional pode fazer modificações que tenham pertinência ali com o tema tratado na MP. Né? Então, há dois caminhos possíveis aqui. Se a medida provisória é aprovada sem modificações pelo Congresso Nacional, ou seja, o Congresso aprovou a medida provisória tal qual ela foi produzida pelo presidente da República, há necessidade de sanção, submeter a sanção ao veto do presidente? Não há, né? Porque se é o mesmo texto que o presidente da República editou, é muito natural que ele sancionasse, ele que produziu. Então não há necessidade de sanção ou veto. Né? O projeto de lei de conversão, neste caso, sem modificação do texto original da MP, segue para promulgação pelo presidente da República, sem necessidade de sanção ou veto. Agora, caso tenha havido, durante a deliberação do Congresso Nacional, algum tipo de alteração do texto original, aí sim faz sentido em submeter o projeto de lei de conversão à deliberação executiva, a sanção ou veto do presidente da República, né? Porque o presidente da República pode discordar, né, de algum dispositivo que tenha sido inserido pelo Congresso Nacional. E aí ele pode vetar, né? Lembrando, veto político, veto jurídico. Se ele editou o veto segue de volta para o Congresso Nacional, que aprecia e pode, né, em sessão conjunta, rejeitar o veto por maioria absoluta, aí segue aquele trâmite normal. Então, havendo modificação no projeto de lei de conversão, o presidente da República é chamado a sancionar ou a vetar esse projeto de lei de conversão. E aí a Constituição traz uma previsão expressa de que, se houver essas modificações no trâmite durante a deliberação do Congresso Nacional, né, o texto original da medida provisória se mantém em vigor. Né? Não é que, ao fazer a modificação no texto, aquela modificação já fica valendo desde já. Né? A Constituição diz que o texto original fica valendo, né, com força de lei, desde a sua edição, né, até que aquela modificação, né, aquele projeto de lei seja sancionado ou vetado pelo presidente da República. Ok? Então, o texto original permanece, mesmo que tenha havido modificação pelo Congresso Nacional até o momento da sanção ou do veto. Né? Uma vez sancionadas aquelas modificações, aí, obviamente, a lei de conversão, né, há uma lei, a medida provisória vira lei, e aí fica valendo com o dispositivo alterado. Mas até que o presidente exerça essa deliberação executiva, fica valendo o texto original da medida provisória. Né? E, como eu já disse, cabe ao presidente da República fazer a promulgação do projeto de lei de conversão. E aí, né? Quais são as matérias que não podem ser objeto de medidas provisórias? O raciocínio aqui é parecido, muito semelhante aos casos lá de matérias que são insuscetíveis de delegação ao presidente da República, quando a gente viu lá o Instituto das Leis Delegadas. Então, muitas matérias aqui se repetem, mas o rol do artigo 62 é um rol mais abrangente. Né? Vamos lá. Quais são as matérias? Estão lá previstas no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Esses temas ligados
a questões mais políticas e direitos políticos não podem ser regulados por meio de medida provisória. Atenção, direito penal, processual penal e processual civil também não podem ser objeto de medida provisória. Assim como a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, né, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Então, você vê que também essas normas de cunho orçamentário não podem ser reguladas por medidas provisórias, mas, muita atenção, há uma exceçãozinha neste ponto, que é uma ressalva que a Constituição traz a possibilidade de a medida provisória abrir crédito extraordinário. O crédito extraordinário está previsto lá no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. A gente sabe que a lei orçamentária é aprovada anualmente, de um ano para o outro, o Congresso Nacional aprova uma lei orçamentária e essa lei orçamentária pode ser modificada, mediante a abertura de créditos. Existe um tipo de crédito que é o extraordinário para atender despesas imprevisíveis e urgentes, E a Constituição dá alguns exemplos. É um rol exemplificativo, mas revela a gravidade das situações que justificam a abertura de crédito extraordinário. Quais são? Guerra, comoção interna ou calamidade pública. Repito, é um rol não exaustivo, é exemplificativo, mas precisa ser algo com esse nível de urgência, de uma guerra, de uma comoção interna, de uma calamidade pública, no contexto da pandemia do coronavírus, a urgência que isso se revela. Certamente há margem para abertura de créditos extraordinários, porque não se previa, por melhor que se planejasse, não se imaginava o risco, o grau, as despesas que a pandemia imporia ao governo, portanto, a necessidade aí de se ajustar a lei orçamentária com acréscimos de créditos mediante créditos extraordinários, e aí é possível que isso seja feito por meio de medida provisória. É uma exceção que se dá em se tratando de normas de caráter orçamentário. E também sobre isso há uma questão interessante a ser abordada. Lembra que eu falei logo ao início que o controle dos pressupostos constitucionais da relevância e urgência somente poderiam ser feitos pelo Poder Judiciário em caráter excepcionalíssimo, quando evidente o desvio do presidente da República? Pois bem, embora o Supremo entenda dessa forma, quando se trata de medidas provisórias que abram o crédito extraordinário, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes, eu cito aí um deles, admitindo a possibilidade do controle dos requisitos do crédito extraordinário. Assim, não é que o Poder Judiciário estaria nesse ponto examinando os pressupostos da relevância e urgência, ele estaria examinando os pressupostos do crédito extraordinário, que é imprevisibilidade e urgência, os pressupostos do artigo 167, parágrafo 3º. E nesse caso, como o Supremo entende que existe uma densidade normativa sensível, grande, como eu disse, fala em guerras, em comoções internas, em calamidades públicas, não poderia o Poder Executivo utilizar a medida provisória para abrir crédito extraordinário para tratar de despesas ordinárias, de despesas correntes, de despesas do dia a dia, porque faltaria esse componente de imprevisibilidade e de urgência que justificaria a edição da medida provisória abrindo crédito extraordinário. Então, não é que o Supremo aí, neste ponto, esteja a avaliar a relevância e urgência prevista no artigo 62 para editar a medida provisória. Ele está avaliando, são os requisitos do artigo 167, parágrafo 3º, para a abertura de crédito extraordinário. Me fiz claro? Outras matérias que não podem ser objeto de medida provisórias, continua lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 2º, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou outro ativo financeiro. Nitidamente aqui uma regra que vem da preocupação de algum presidente da República utilizar a medida provisória para fazer o que o ex-presidente Fernando Collor fez, que foi bloquear, congelar os depósitos de caderneta de poupança logo após assumir o seu governo. Foi um período muito traumático em que a população civil realmente com o dinheiro que estava no banco congelado sem poder
utilizar aqueles recursos, uma violação, né, ao direito de propriedade, enfim, né, foi um momento assim muito grave, uma tentativa extrema de controlar a inflação, não deu certo, né? Vimos que o fenômeno inflacionário no Brasil só foi controlado por meio do Plano Real, um plano muito mais inteligente, muito mais bem concebido, e o fato foi que aquela restrição dos recursos constantes nas poupanças dos brasileiros, né, representou grave ofensa, né, ao contrato, ao direito de propriedade, mas enfim, traumatizou tanto, né, o Congresso Nacional que resolveu instituir uma vedação expressa à utilização de medida provisória com este objetivo, né. Um outro, né, a matéria reservada à lei complementar. Então, a matéria sujeita à reserva de lei complementar não pode ser objeto de medida provisória. Mesma coisa, lembrem-se, que acontece lá com a lei delegada. Okay? Então, se medida provisória dispuser sobre tema que está sujeito à reserva de lei complementar, ela será tida por inconstitucional por ofensa ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Muita atenção neste ponto, ok? Ou então, também não pode ser medida provisória matéria que já esteja disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e ainda pendente de sanção ou veto do presidente da República. Ou seja, o Congresso Nacional ela, né, aprovou um projeto de lei, está lá pendente de apreciação, né, da deliberação executiva do presidente da República, sanção ou veto. Então, enquanto não houver a sanção ou veto, o presidente da República não pode editar medida provisória. É um dispositivo de pouca utilidade, porque aí o que é que faz o presidente da República? Né? Sanciona ou veta o dispositivo lá, o projeto de lei, né? E logo em seguida edita a medida provisória. Mas, de todo modo, é importante vocês saberem dessa previsão. Né? Existem também outras matérias que não estão lá no artigo 62, né? Estão em outros dispositivos da Constituição e que não podem ser objeto de medida provisória. Um deles é o artigo 246 da Constituição, que diz que aqueles dispositivos da Constituição que tenham sido alterados por emendas promulgadas entre 1º de janeiro de 95 e 11 de setembro de 2001, né, que é a data da entrada em vigor da emenda constitucional 32, veja só, o 11 de setembro de 2001, a data lá em que houve o ataque às Torres Gêmeas, foi justamente a data, né, da edição da emenda constitucional 32 de 2001, né, que é o marco, né, final desse período em que, se o texto da Constituição tivesse sido alterado, né, por emenda constitucional editada nesse lapso, né, de 95 até setembro de 2001, ela não poderá ser regulamentada por medida provisória. Okay? E uma outra previsão é do artigo 25, parágrafo 2º, né, que fala que cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, essa exploração de serviço de gás canalizado, né, com competência de âmbito estadual, não pode ser regulamentada por meio de medida provisória. Ok? Sobre matéria tributária, a pergunta que eu posso fazer: pode medida provisória regulamentar matéria tributária? A gente viu uma série de matérias que não pode, inclusive matéria orçamentária. Mas uma coisa é matéria orçamentária, outra coisa é matéria tributária. A criação de tributos e a majoração de tributos pode sim ser feita por meio de medida provisória. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já apreciou inúmeros casos, dentre eles na ação direta de inconstitucionalidade 1667, dentre outras, né, a possibilidade de edição de medida provisória para criar um imposto, uma taxa, uma contribuição nova, né, qualquer tributo, ou para aumentar esse tributo. Okay? Agora, a Constituição determina a aplicação do princípio da anterioridade tributária. Né? As normas que criam tributo ou que aumentem tributos, que aumentem impostos, elas só podem ser cobradas, esses impostos novos ou majorados só podem ser cobrados no exercício financeiro seguinte àquele em que ele foi aprovado. Então, se vamos criar um imposto hoje, né, ou vamos aumentar, esse aumento só poderá ser aplicado, só valerá a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Okay? É claro que existem alguns tributos que não se submetem a este princípio da anterioridade. Normalmente aqueles tributos que têm uma função mais extrafiscal, de controle da economia. Eles têm uma finalidade menos de arrecadar
e mais de servir como regulador da economia, né? Os tributos sobre comércio interior, comércio exterior, importação e exportação, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, né, o IPI, sobre produtos industrializados, né, e o Imposto Extraordinário em Tempo de Guerra, estabelecido no artigo 154, inciso 2 da Constituição. Então, esses impostos que já não se submetem normalmente, tradicionalmente, ao princípio da anterioridade tributária, se eles forem regulados por medida provisória, também não se submeterão. Porém, os outros impostos, realmente, para valer no exercício financeiro seguinte à edição da medida provisória, precisa que a lei de conversão tenha sido aprovada pelo Congresso naquele exercício financeiro. Em outras palavras, né, valerá, né, o exercício financeiro seguinte àquele em que se deu a edição da lei de conversão, a promulgação da lei de conversão, e não o exercício da medida provisória. Tá certo? Antes não era assim. Antes da emenda constitucional 32, quando o Supremo admitia as sucessivas reedições de medida provisória, né, o prazo para a contagem da anterioridade tributária era a data da primeira medida provisória, da primeira edição. Mas com a emenda constitucional 32 houve um ajuste nisso, né, e a referência para fins de cômputo do princípio da anterioridade é a lei de conversão e não a edição da medida provisória. Né? E vamos falar aqui também das medidas provisórias no âmbito dos estados. É possível o governador editar medida provisória? Né? É interessante que as regras de processo legislativo, de regra, elas devem ter simetria no âmbito dos estados, né, e dos municípios. Lembra que a gente tratou disso quando falou das iniciativas privativas, né, do chefe do executivo lá no parágrafo 1º do artigo 61, que o Supremo entendeu que eram de observância compulsória por os estados e municípios. Mas em se tratando de medida provisória, a coisa é um pouco diferente. Né? O que é que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que é possível que governador do estado edite medida provisória, mas é preciso que esteja expresso na Constituição do estado. Né? E dessa forma, o Supremo Tribunal Federal admitiu que a Constituição do estado possa não trazer a previsão da medida provisória para o chefe do executivo estadual. E a maioria dos estados realmente não tem essa previsão. A maior parte das constituições, inclusive a do estado do Ceará, não prevê o instituto da medida provisória em âmbito estadual para o governador do estado. São algumas constituições, eu cito aqui no slide, Acre, Paraíba, Piauí, Santa Catarina e Tocantins, que trazem a possibilidade do governador editar medida provisória. O Supremo Tribunal Federal, portanto, entendeu em duas ocasiões que, se estiver previsto na Constituição do Estado a medida provisória, o governador pode sim exercer essa competência. Né? Em relação aos municípios, é que ainda há certa controvérsia. O Supremo ainda não se pronunciou, pelo menos não de modo definitivo, sobre esse tema. E a doutrina diverge. Né? Há quem entenda que seja possível o prefeito municipal editar medida provisória, desde que esteja previsto na lei orgânica do município, ou seja, um entendimento, né, aplicando por analogia o entendimento que o Supremo desenvolveu ao apreciar a medida provisória nos estados. Então, desde que houvesse na lei orgânica do município, o prefeito poderia editar a medida provisória. O município de João Pessoa, por exemplo, tem uma previsão de medidas provisórias. Né? Há quem entenda que basta estar previsto na lei orgânica do município, e há quem entenda, porém, por exemplo, o professor e hoje ministro Alexandre de Moraes defende que seria preciso não só estar previsto na lei orgânica do município, mas também a Constituição do Estado onde está situado aquele município também precisaria prever a figura da medida provisória. Né? Bem, isso é controvertido, né? Não há uma posição do Supremo, eu trago aí, portanto, essas duas posições, aqueles que entendem que basta estar na lei orgânica do município e aqueles que entendem que tem que estar na lei orgânica do município e na Constituição do respectivo Estado. Ok, pessoal, era isso sobre medidas provisórias. Né? Agradeço aí a atenção de todos. Né? Ainda terá mais umas aulinhas sobre o processo legislativo. Até lá.